Bom, estamos aqui de volta, iniciando o nosso bate-papo. Liga pra gente, 23794736 mesmo, porque vamos ter sorteio. Oferecimento do Dr. Celso Batello, o seu livro, um dos últimos livros, né, Celso? Tudo bem, Celso? Tudo bom, Beth. Prazer imenso estar aqui. Boa noite aos seus telespectadores aí. A gente que agradece, é muito gostoso. Sempre eu falo isso, assim, nossos bate-papos, porque fala do assunto que eu particularmente gosto muito, que é, eu aprendi muito com você durante todos esses anos, falando sobre alimentação, né, Celso? E esclarecendo, tirando dúvidas e mostrando que margarina faz mal, que manteiga faz bem. Que o ovo é bom. Que o ovo é bom. Só agora que o pessoal está falando isso, né? Só agora. Quantos anos que você fala? 23 anos que a gente se conhece. É verdade, é verdade. Que você fala isso, né? Então, é maravilhoso. Doutor Celso, eu tenho a matéria, eu quero começar falando sobre os óligos-elementos. O que são óligos-elementos? Que é onde se baseia a medicina ortomolecular. E eu vou entrar primeiro nessa matéria e você, por favor, depois você explica melhor para a gente, tá bom? Fala sim, Beth. Então vamos lá. Os óligos-elementos, ou microminerais, são elementos químicos essenciais para os seres vivos. Geralmente são encontrados em baixa concentração nos corpos, mas são essenciais aos processos biológicos por serem fundamentais para a formação de enzimas para determinados processos bioquímicos, como, por exemplo, a fotossíntese ou a própria digestão. Nós temos uma lista de óligos-elementos como ferro, zinco, cobre, manganês, selênio, cromo, iodo, flúor, enxofre, arsênio, bório, cobalto, estanho, níquel, vanádio e silício. Então, voltando aqui para a gente, doutor Celso, explica melhor do que a minha matéria, que está um pouquinho técnica, o que são realmente esses microminerais, né, e a função deles no nosso organismo. Então, Beth, o prefixo óligo, né, vem do grego pouco. Então, elemento pouco, são elementos que existem na natureza em pequena quantidade, né, ou em pequenas concentrações. Você falou, por exemplo, do cálcio, né? O cálcio, na realidade, ele não é um óligo-elemento, um micronutriente. Ah, sim. Cálcio, magnésio, eles são macronutrientes, entendeu? Porque existe um peso molecular muito grande. Micronutrientes, você tem, por exemplo, o selênio, o cromo, são elementos que você, ao invés de você receitar, por exemplo, para que o público entenda, em miligrama, você vai receitá-los em micrograma. Então você pega um zinco, por exemplo, você vai receitar 7,5 miligramas 2 vezes ao dia, não é? Um selênio, por exemplo, você vai receitar, se ele for quelado, 75 microgramas, né? Então existe assim pequena quantidade. Agora, embora eles existam em pequenas quantidades, eles são fundamentais para todas as reações do organismo, fundamentais. E a gente tem normalmente uma carência desses nutrientes. Você fala sempre aqui no programa sobre o zinco. Que é um óligo-elemento, né? É um mineral, micromineral. Isso. E qual que é a função desse zinco? Então, o zinco, para você ter uma ideia, Beth, ele participa de praticamente todas as reações químicas do organismo. E ele funciona, que a gente chama de ortomolecular, como um gatilho, né? Então, você tem as reações químicas, ele é o gatilho para que essas reações se sucedam. Veja só, o zinco é o primeiro metal da insulina. Olha só. Que atua no metabolismo do açúcar, não é? Depois dele é o cromo e mais nenhum. Então veja só como é importante. A imensa maioria, não todas as pessoas, a imensa maioria tem falta de zinco no organismo. Que vem da alimentação, esse tipo de coisa, né? E a gente encontra o zinco na carne. Na carne, nos frutos do mar. Por exemplo, o zinco está muito... Peixes. O zinco está muito relacionado com a libido. Um zinco baixo, por exemplo, pode determinar que a libido da pessoa esteja baixa também. Então eu lembro, né, quando a gente era mais moço, o que o pessoal fazia, os mais velhos, né? Não sei se você lembra disso. Eles desciam para a praia para quê? Para comer ostra. Ostra. Diz que é afrodisíaca. Então.
eles iam à busca, né? Lógico que ajuda na sexualidade, mas daquele apetite instintivo, né? É gozado isso, né? Que então as pessoas saíam daqui, desciam lá à busca daquele alimento. Como o homem primitivo mesmo fazia, né? Que ele saía para caçar, para pegar os alimentos todos. Agora, uma coisa interessante dos oligoelementos é que teve um cara chamado Ménétrier, que ele relacionou os oligoelementos com um negócio chamado diátese, né? O que é a diátese? Diátese em grego significa predisporar, né? E a diátese é formada na fecundação, espermatozoide e óvulo. Ali você tem o tanque de combustível, o tamanho e o combustível que você vai levar a vida inteira. Então, tem basicamente dois tipos, aquele que é essencialmente noturno e aquele que é essencialmente diurno. O diurno é aquele indivíduo que dorme e acorda com as galinhas. Ele rende mais durante o dia. Não é? O noturno é aquele indivíduo que de manhã tem uma dificuldade de pegar no breu, né? E na medida que vai pegando no breu, ele vai ascendendo. Aí então, vai até altas horas. Ele rende mais à noite. Ele rende mais à noite. E cada um desses tipos tem uma peculiaridade, né, Beth? O tipo noturno, ele é mais predisposto, muito embora tenha uma energia muito forte, né, às doenças autoimunes. E tão forte que a resposta dele frente aos estímulos predispõe à doença autoimune. E o indivíduo diurno, ele é mais predisposto às infecções. A criança noturna é aquela criança que joga futebol, brinca, vai jogar basquete, ela descansa com a atividade física. A criança... As crianças de hoje, você está falando, né? De antigamente também, né? Tinha aqueles, eu lembro disso, que a gente jogava futebol, tinha aqueles que já paravam, os outros que continuavam, né? Então, por exemplo, esse tipo 2, ele descansa mais com repouso. E o Ménétrier associou a cada um desses tipos um ou mais metal, né? Então, vamos supor que uma criança hoje hiperativa, com déficit de atenção, né? Certamente ela está localizada na diátese 1, que a gente chama, né? E o interessante disso é que esse metal, ele tem a propriedade de modular essa resposta excessiva. O metal chamado? Manganês. Que é o metal que o Ménétrier relacionou, porque esse conceito de diátese, ele vem de Hipócrates. Hipócrates falava isso, né? As predisposições. Então, por exemplo, você toma um vento, eu tomo, você não fica resfriado, eu fico. Então já é uma predisposição, isso que é predisposição. O que o mineral faz? Ele modula essa predisposição. Então, por exemplo, uma pessoa muito alérgica, né? Quando você entra com o metal, você diminui, você modula essa resposta exacerbada dele. Ou uma criança, por exemplo, do tipo 2, né, que é mais diurna, ela é muito mais predisposta a infecções. Tanto é que a gente fala que a característica dela são as ites, né? Sinusite, rinite, otite, essa coisa toda. E o oligoelemento, ele modula de tal maneira que você enche o tanque de combustível da pessoa, né? E evita esses desequilíbrios que pertencem a cada um, as características que pertencem a cada um deles, né? Muito bom. E agora tem o tipo 3, por exemplo, esses são os originais, né? O tipo 3, que é a diátese 3, que a palavra-chave desse indivíduo chama-se ansiedade. Sentiu ansiedade, peso nas pernas, desejo de sumir, por exemplo, é uma informação clínica de que esse indivíduo saiu dessas duas originais de nascimento, né? Migrou para essa. E o Ménétrier descobriu que o manganês cobalto, por exemplo, modula essa diátese de tal maneira trazer a pessoa para o ponto normalidade, inicial. Né? Para a normalidade. Ai, que então, é um critério que se tem dentro da ortomolecular que você pode medicar assim rapidamente, né, ou colocar oligoelementos, que na realidade é considerado nutriente, no sentido de equilibrar essa pessoa. E tem resultados formidáveis, né? Então, é o que a gente pode falar nesse primeiro momento dos oligoelementos, né, para a gente ter tempo de falar sobre o resto. Né? Vamos entrar então agora falando sobre a medicina
ortomolecular, a nossa matéria. Vamos lá. É um princípio das atividades da chamada medicina preventiva, no qual se constitui que as doenças são resultados de desequilíbrios químicos. Assim, os tratamentos ortomoleculares buscam a restauração dos níveis de vitaminas e minerais considerados ideais no organismo. É o ramo da ciência cujo objetivo primordial é restabelecer o equilíbrio químico do organismo. Este acerto das moléculas se dá através do uso de substâncias e elementos naturais, sejam vitaminas, minerais ou aminoácidos. Esses elementos, além de proporcionarem um reequilíbrio bioquímico, combatem os radicais livres. Mas fica aqui uma pergunta: por que o nosso organismo se desequilibra? Então vou lá, Celso, agora é com você. Então, Beth, na realidade, fala-se medicina ortomolecular, né? Na realidade, é terapia ortomolecular, não é? E que é uma terapia aceita pelo Conselho Federal de Medicina. Circulou por aí, em algum momento, que a ortomolecular estava proibida. Não é verdade. Muito pelo contrário, ela está perfeitamente regulamentada, aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer, o que você deve fazer ou não deve fazer. Né? Orto em grego significa justo, molecular de molécula. Então, é assim, você administra, vamos dizer assim, a quantidade, ou modula a quantidade de moléculas, né? Na quantidade certa, na hora certa, para o indivíduo certo. Então, a ortomolecular, ela tem assim, uma particularidade dela ser, assim como a homeopatia, ser individualizada. Né? Ela pode individualizar o indivíduo. E a ortomolecular é assim, é uma volta bioquímica. Que a gente, no primeiro ano de medicina, a gente não estava preparado para fazer isso. Não, em absoluto. É muita informação. E, então, é um resgate da bioquímica. Você tem uma ideia, uma vez eu estava dando aula num congresso aí, e tinha uma pessoa de uma faculdade, já citei isso aqui, e ela estava citando um ciclo, né, de metabólico, que é 1000 nomes, né, essa coisa toda, vai chegar num ponto ali. Aí ela, a professora, de bioquímica da universidade, ela falou: agora sim eu posso falar para meus alunos por que a bioquímica é importante. Então veja só, era uma coisa abstrata, não é? Até para quem estava dando aula. Hoje não. Hoje essas reações químicas, o pessoal sabe aonde vai, como age, onde interfere, o que você pode melhorar, o que você não pode melhorar, entendeu? Então a ortomolecular é isso. E, como eu disse, ela é individual, né? E ela abrange, assim, sabe, Beth, uma gama imensa de atividades físicas. Porque o nosso organismo é uma engrenagem. E essa engrenagem tem que trabalhar harmonicamente, né, Celso? Agora, tanto física, psiquicamente também. Também. E o sistema imunológico. Então, me parece que toda essa harmonia do nosso organismo, tanto psíquico, o sistema imunológico e o endócrino, tem que trabalhar bem. Se há um desequilíbrio, gera doença. Gera doença. Segura um pouquinho para mim aqui. Ah, pois não. Eu quero... O livro, gente, ó. O livro do Dr. Celso. Opa, daqui a pouco eu mostro. Vamos lá. O livro do Dr. Celso, que a gente está sorteando aqui para o pessoal que está em casa. É sobre esse assunto de oligoterapia, e a gente aborda a ortomolecular, aborda o que é radical livre aí, de uma maneira muito tranquila de ser visto, viu? Então tá aqui. Para o pessoal que ligar, a gente vai estar fazendo sorteio no final do programa. 2379-4733. Então, Celso... Por que eu pedi para você segurar, Beth? Porque italiano fala com a mão, né? Fala. Então é assim. Existe um conceito, hoje que o pessoal fala, de um eixo psico-neuro-mundo-endócrino. Eu falo que eixo é muito reto, né? Explica, né? Mas, né? Eu comparo assim o organismo a uma teia de aranha. Então a aranha está aqui. Se cai um inseto aqui, ela dorme sossegada porque sabe que a comidinha está garantida, né? Não é? Porque a teia toda reverbera. Então essa teia é o sistema endócrino, o sistema digestivo, imunológico, né? Isso tem que estar em harmonia. Então a estratégia da ortomolecular é assim: se você melhorar o todo,
você melhora a parte. Se você melhorar a parte, você melhora o todo. Então vamos supor que a pessoa tem uma falta de zinco ali, né? Você administra o zinco participa de mais de 100 reações no organismo, 90 delas cerebrais. Um pouquinho mais. 90 delas cerebrais. Entendeu? Então, pegando o gancho no que você falou, quando você dá um zinco, por exemplo, você melhora a parte física, você melhora a parte psíquica também. Fantástico isso. É fantástico, porque... Uma pessoa deprimida, o que acontece se uma pessoa cai num processo depressivo? Então... Ela tem mais chance de pegar infecções, gripes... É porque o conjunto todo está alterado, né? Então. E pode ser, às vezes, só por não digo um único metal, mas, por exemplo, uma falta de zinco, ele vai interferir nessas 100 reações celulares. A vitamina D, por exemplo, que a gente falou já, né? Ela participa de 200 e tantas reações celulares. Então, a falta dela vai necessariamente implicar em vários outros setores, inclusive depressão. Entendeu? Que é citado isso, inclusive depressão. Agora, acho que a gente pode ir para os radicais para dar tempo, né? Vamos lá. Vamos, Beth, para a gente poder encaixar matéria, tudo aí. Então. No nosso organismo, os radicais livres são produzidos pelas células durante o processo de combustão por oxigênio, utilizado para converter os nutrientes dos alimentos absorvidos em energia. Os radicais livres podem danificar células sadias do nosso corpo. Entretanto, o nosso organismo possui enzimas protetoras que reparam 99% dos danos causados pela oxidação. Ou seja, o nosso organismo consegue controlar o nível desses radicais produzidos através do nosso metabolismo. Os processos metabólicos não são a única fonte de radicais livres. Fatores externos podem contribuir para o aumento da formação dessas moléculas. É importante destacar, uma boa alimentação rica em verduras, legumes, frutas é a melhor maneira de prevenir os malefícios dos radicais livres. Então, Beth, o oxigênio, ele é um grande paradoxo da vida, né? Ao mesmo tempo que ele é imprescindível à vida, quando em excesso ou quando é assim, você tem o oxigênio, né? 98% dele, nas reações químicas, vão formar água. Vai formar. 98% vai formar água. De 1 a 2% vai escapar e vão formar os radicais livres, né? O que é um radical livre, Beto? Para que as pessoas entendam, o oxigênio, por exemplo, ele não enferruja o ferro. Sim. Não é isso? Quando você coloca uma comida na geladeira que você envolve ali com alguma coisa, o que você está fazendo? Diminuindo a ação do oxigênio naquela parte lá. Quando corta a banana, corta a maçã, Oxida. Aquele escurecimento. Rapidamente. Aquele escurecimento da maçã é a ação do oxigênio. Oxidação. Quer dizer, é uma ferrugem. Então, quando a gente faz exercício físico, a gente respira mais. A gente oxida mais. Também, exageradamente faz isso. Entendeu? Ainda mais se a pessoa não estiver preparada, não tiver uma nutrição adequada, né? Então, é muito importante tomar cuidado com isso. A gente pode falar isso em algum momento. Então, esses 98% que se formam em água, tudo bem. O organismo dá conta. Essa porcentagem de 2% mais ou menos, né, que escapa, a gente tem um sistema protetor, né? Onde entra o zinco, o manganês e o cobre. A importância deu para juntar, né? Dos microminerais. Dos micros e dos minerais de modo geral. Porque os minerais, eles são chamados de vitaminas inorgânicas. Então, importantes que são. Então, vamos supor que faltem, ou que falte algum desses zinco, manganês e cobre. Essa enzima não vai conseguir, no primeiro momento, neutralizar o radical livre. Aí desce para cá, entendeu? E o que acontece? Como você atua na ortomolecular?
Nesse momento aqui, ou um pouco antes também, prevenindo, você tem que oferecer o que a gente chama os varredores de radicais livres. As vassourinhas. As vassourinhas que vão varrer os radicais livres, que são as vitaminas, minerais, aminoácidos, entendeu? Os oligoelementos. Então, a estratégia da ortomolecular toda se baseia nesse ciclo aqui. Né? Só lembrando, né, Celso, que o consumo exagerado de álcool, de cigarro, o estresse causa esse processo de radicais livres. Né? Tudo que é demais, né? Tanto é que, fazendo uma junção, né? Aquele primeiro tipo, que é o tipo 1, né, que tem uma energia imensa, é o cara que vai, normalmente, para a diátese 3, na depressão, ou a falta de energia. Por quê? Porque ele bota mais areia no caminhão do que o caminhão aguenta. Entendeu? Ele bota e quebra o eixo. Não é? Ao passo, por exemplo, que aquele que tem uma quantidade de energia moderada, ele descansa, ele programa a semana, final de semana ele não se lota de coisa, ele tira férias, e eu brinco assim, e o chefe dá férias, né? Porque esse tipo 1, ele vai pedir férias para o chefe fala, mas eu que vou sair. Até teve uma propaganda na televisão um pouco tempo atrás, e o cara pediu as férias para o chefe falou assim, não, eu que estou saindo. Entendeu? Verdade. Então, as pessoas fazem a leitura de que tudo ele pode, né? Até um certo ponto. Então, o descanso, né? O Dr. Jensen falava, a gente tem que descansar antes mesmo de ficar cansado. Puxa, que bacana, eu Não gostei. é? A Tereza Maria da Vila Bastos, de Santo André, ela diz assim, na melhor idade, a absorção de metais é melhor através dos alimentos ou de complementos alimentares? Beth, é assim, na medida que a gente envelhece, a gente vai diminuindo a capacidade absortiva, né? Então, o estômago diminui a secreção de ácido clorídrico, por exemplo, não é? E o que vai medir isso daí são alguns exames específicos, não é? Então, eu vejo que em algum momento é necessário você fazer a suplementação alimentar, com vitaminas, minerais, aminoácidos, ou dirigir, ou dar uma acertada nesse sentido. E é isso que você faz a nível de consultório, né, doutor Celso? Esse trabalho com a medicina, que é a medicina do futuro, como a gente falou, é a medicina preventiva, né? Na realidade, aquilo que eu falei é um resgate, né, daquilo que a gente não estava preparado para entender que é bioquímica, não é? Agora, eu tenho uma frase que eu falo assim, a medicina é uma só, né? O que varia então somente, né, a técnica. Então, eu acho assim, a gente tem que juntar aquilo que existe, em hipótese alguma, a chamada medicina alopática deve ser descartada, mas em hipótese alguma. Claro, né? Claro. E tem história aí, às vezes as pessoas criticarem a medicina ou criticarem os médicos, né? Eu falo assim, olha, desculpa, não é arrogância, mas é um fato, né? No mínimo, você vai precisar do médico para assinar teu atestado de óbito. Alguém da família, né? Então, é o médico que está preparado para isso, né? Para fazer esse tipo de coisa, estudou. A gente estuda e vê que a gente não sabe nada, não é? Verdade, E Celso. como a gente não sabia da bioquímica, a gente sabe um pouquinho mais, mas também não muito mais. Por isso que é importante a gente conversar e estar em constante aprendizado, né? Ah, sem dúvida. Eu sei que você é um tipo de pessoa que está sempre buscando coisas novas e escrevendo livros, vindo aqui em vários programas, não só aqui, em outros programas também, para passar esse conhecimento adiante, né? Celso, eu vou fazer o sorteio depois. Eu gostaria, então, o seu site, por favor. Beth, é www.batelo.med.br, né? Inclusive, nesse site, existe um livro, existem vários livros disponíveis. Tem um livreto pequenininho, uma pícola, coisa assim, né? Que é para quem não... É uma linguagem não técnica. Chama-se ortomolecular, o que é? Algo assim. É um pequenininho assim. Então, quem quiser pode acessar gratuitamente no site, aí, entre outros livros que estão lá. Muito bem, muito obrigada. Beth, obrigado a você. Sempre muito viu? gostoso a gente conversar bom. sobre esses assuntos, porque isso é saúde, é vida, né, Celso? Aprender
a cuidar melhor da gente mesmo, da nossa saúde. Muito E obrigada. a gente tenta falar a verdade aqui, né? Sem sofisma, sem prejudicar ninguém, né? Muito obrigada mesmo, Obrigado de coração, você, viu, Celso? Então tá aí, www.batelo.med.br. Para mais contatos, é só você entrar no site, tá bem? Eu vou chamar o nosso apoio cultural, eu volto na sequência com a Priscila Grigoleto, que é astróloga, numeróloga, taróloga e muito mais. E vai estar, claro, lendo cartas, analisando a personalidade. É só você ligar para a gente, 2379-4736. Eu vou no nosso apoio cultural e eu volto assim rapidinho. Até já.